Fala galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar início a essa playlist de vídeos sobre o sistema nervoso e nessa primeira aula vamos falar sobre tecido nervoso, mais especificamente sobre os neurônios e as células da glia. Fechou? Então, bom estudo a todos e bora lá. Bom, então bora lá começar a aula sobre tecido nervoso, galera. Nessa aula a gente vai falar sobre os neurônios e sobre as células da glia, beleza? Que formam o tecido nervoso. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que a maior parte das células do tecido nervoso são células da glia, ou também chamados de gliócitos. É a mesma coisa, célula da glia, gliócito, mesma coisa. Mas a maioria é gliócito e não neurônio. Aí a gente pensa, peraí, então quem é a unidade funcional? São os gliócitos, são os neurônios ou são os gliócitos e são os neurônios? A unidade funcional é o neurônio. É ele que faz a função do sistema nervoso, que é propagar impulso, gerar impulso nervoso. As células da glia, elas estão lá para meio que promover o ambiente perfeito para o neurônio ir lá e fazer o trabalho dele, propagar impulso nervoso e gerar impulso nervoso. Os gliócitos, eles vão promover esse ambiente. Vai ter um gliócito que vai ajudar na nutrição, vai ter outro gliócito que vai ajudar a proteger o neurônio, vai ter um outro gliócito que vai tentar ajudar o neurônio a propagar o impulso mais rápido, entendeu? Então, os gliócitos eles estão lá para auxiliar o trabalho do neurônio. Então, se te perguntassem, qual é a diferença funcional entre um neurônio e uma célula da glia? A diferença é que o neurônio ele propaga e gera impulso nervoso, e as células da glia auxiliam o neurônio a executarem suas funções. Então, essa é a diferença básica entre neurônios e células da glia. Eu trouxe aqui essa imagem de um carteiro só para, assim, meio que fixar isso nas cabeças de vocês, fazendo essa comparação. O carteiro, ele leva cartas, obviamente, até a casa das pessoas. Ou seja, a gente pode falar que ele leva informações até as casas das pessoas, leva cartas e tal. Porém, se um carteiro ele vai de bike, ele vai chegar mais rápido. Então, a bike vai auxiliar ele a executar a função dele mais tranquilamente. Eu acho que vocês já entenderam onde é que eu quero chegar. O bolso, ele tem lá uma roupa lá com umas bolsinhas e tal, que dá para ele botar uns cereais dentro, umas barrinhas e tal, que vai ajudar ele a se alimentar durante o dia. Então, tipo, é outra coisa que vai auxiliar o trabalho dele. Mas o carro-chefe é ele, entendeu? É ele, é o carteiro, é ele que deixa a carta na casa das pessoas. Mas essas coisas vão auxiliar ele a fazer o trabalho dele tranquilamente, entendeu? Então, o carteiro seria como se fosse o neurônio e essas outras coisinhas como as células da glia. Eu acho que essa parte vocês entenderam bem tranquilo. Então, vamos começar pelos neurônios, depois a gente fala das células da glia. O neurônio, ele tem basicamente essa estrutura aqui. Tem em cima os dendritos, aqui onde eu estou passando o mouse. Tem o corpo celular. E ele vai ter um axônio, que é grandão. Essa parte grande aqui, axônio. E vai ter o terminal dos axônios. Vai ter os terminais do axônio, né? São esses terminais aqui. É importante salientar que o neurônio ele propaga impulso nervoso apenas em uma direção. É unidirecional. Ele vai vir desse corpo celular para o axônio. É essa direção aqui, ó, que vai seguir o impulso nervoso. Então, ele é unidirecional. Aí, essas bolinhas que tem aqui, ó, no axônio, revestindo o axônio, são chamadas bainhas de mielina. E elas têm a função de propagar o impulso nervoso mais rápido, de ajudar o neurônio a propagar o impulso nervoso mais rápido. Seria como a bike lá do carteiro. Bom, aqui embaixo eu coloquei uma informação que eu já falei, mas é importante frisar. O neurônio ele é a estrutura funcional do sistema nervoso e ele possui excitabilidade e condutibilidade. O que seria isso? Excitabilidade seria que ele mesmo gera impulso nervoso. E condutibilidade seria que ele conduz o impulso nervoso. É aquilo que a gente já falou. Apenas são uns termos assim um pouquinho diferentes para, né, deixar mais bonito o negócio.
Outra coisa, essa bainha de mielina, ela é formada por uma substância lipossolúvel, ou seja, gordurosa. Então, o normal é ficar branco, né? Ficar meio esbranquiçado. Essa parte, essa região onde tem essas bainhas de mielina. Porque é feito de uma substância gordurosa. Então, por isso que tanto o encéfalo como a medula espinhal, ela tem essa diferença. Tem uma parte cinzenta e uma parte branca. Essa parte branca é porque tem um aglomerado de axônios. Então, tem um aglomerado dessa parte onde tem as bainhas de mielina. Então, consequentemente, essa região vai ficar mais esbranquiçada. E a região onde fica assim, ó, mais cinza, é porque tem um amontoado de corpos celulares, dessa parte aqui do corpo celular. Então, por isso que teria essa parte cinza e a parte branca. E também é um negócio interessante da gente observar que na medula é diferente do no encéfalo, né? É exatamente o contrário. A região mais cinza é a parte central e no encéfalo a região mais central é a parte mais esbranquiçada. Então dá essa invertida. É algo muito interessante da gente observar. Agora vamos partir para tipos de neurônios. Aguenta. Vamos lá. Bom, então bora lá. Agora vamos falar sobre os tipos de neurônio. E aguenta firme, a gente já tá acabando a parte de neurônio. Tem unipolar, bipolar, pseudo-unipolar e multipolar. Esses 4 tipos. Qual a diferença entre eles? Como você já é bem intuitivo, já devem ter percebido, o unipolar ele tem um polo saindo, ou seja, tá aqui o corpo celular e tem um axônio. O bipolar ele tem o corpo celular aqui no meio, aí tem o axônio saindo e vai ter também saindo dele um dendrito aqui, ó. Então ele é bipolar. O pseudo-unipolar, pseudo a gente relaciona com falso, né? Porque pseudônimo, por exemplo, é um nome falso. Então é pseudo-unipolar, falso unipolar. Então ele tem um corpo celular, tem um saindo dele, um polo, e aí esse polo se bifurca em 2, se divide em 2, então por isso falso unipolar. Multipolar é o que a gente tem maior abundância no nosso corpo, que seria o corpo celular aqui, ó, o axônio saindo, e aí ele tem vários dendritos saindo deles. Então, por isso ele é multipolar. Tem vários polos aqui, ó, saindo. No nosso corpo a gente tem neurônios executando funções diferentes. Que são elas neurônios motores, neurônios sensitivos e neurônios interneurônios, na verdade, interneurônios. O que seria cada um desses? Eu vou explicar agora aqui, ó. Tá vendo? Vamos começar pelo mais fácil. Tá vendo esse neurônio que tem aqui no meio dos dois neurônios? Ó, ele liga esse neurônio a esse outro neurônio. Ele é um interneurônio, ele tá ali no meio de dois neurônios. Então ele é um interneurônio, ele liga um neurônio ao outro neurônio. Tem esse neurônio de cima aqui, ó, que é um neurônio sensitivo. E tem esse neurônio aqui de baixo, que é um neurônio motor. Ah, como é que você sabe? Ó, tá vendo que ele tá levando a informação aqui, ó, tá trazendo a informação do músculo pra medula? Então esse aqui, ó, é um neurônio sensitivo. Esse aqui tá levando ao contrário, ó, tá vendo a setinha? Tá levando da medula para o músculo. Então esse é um motor, ele tá levando informação até o músculo. Outro jeito de você saber, né, qual é vendo o gânglio. Aqui, ó, esse que tem o gânglio nervoso aqui é o que é sensitivo. Mas não vamos adentrar tanto nessa parte de sensitivo e motor agora, porque vai ter uma aula também sobre isso. Mas o que você precisa saber aqui é que a gente tem esse neurônio aqui, que é o sensitivo, a gente tem um interneurônio, que é o que fica comunicando esse neurônio com outro neurônio, e temos o neurônio motor, que é o neurônio que leva informação até o músculo. Bom, um termo que eu trouxe aqui para vocês que eu acho muito interessante é sinapse. É muito interessante vocês saberem porque é um termo muito cobrado em provas. Então, é um termo bom de vocês saberem. E o que é sinapse? Sinapse é essa região aqui entre a comunicação de um neurônio e de outra célula, né? Tá vendo esse pontinho aqui, ó, que foi dado zoom? Tá aqui o terminal de um axônio e tá aqui a outra, a região receptora da outra célula, né? Então, essa região aqui
antes da comunicação é chamada de região pré-sináptica. Essa região após aqui é chamada de região pós-sináptica. E essa parte aqui que tem entre os dois, porque elas não chegam a se tocar, elas ficam bem pertinho uma da outra, mas não chegam a se tocar. É chamada de fenda sináptica. Então são termos que é legal vocês saberem, mas não esquece. Sinapse é essa região onde tem a junção entre um neurônio e outra célula. Pode ser uma sinapse neuromuscular, pode ser uma sinapse nervosa, mas sinapse é isso. Bom, terminamos os neurônios e agora vamos para as células da glia. Essa parte vocês precisam prestar atenção, né? Porque cada célula da glia vai ter uma função diferente, mas é bem tranquilo. Foca aqui que vai dar certo. Fechou? A primeira subdivisão que a gente tem nas células da glia é entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vão ter células da glia no sistema nervoso central e vão ter células da glia do sistema nervoso periférico. As células da glia do sistema nervoso central são os astrócitos, oligodendrócitos, microglia e células ependimárias. As células da glia do sistema nervoso periférico são as células de Schwann e as células satélites. O sistema nervoso periférico tem só essas duas. Fechou? Os nomes são um pouquinho feios, tipo oligodendrócito. Apesar de eu achar muito chique oligodendrócito. Mas calma que é tranquilo. Bom, vamos começar pelo sistema nervoso central. Tá aqui o astrócito. O astrócito, ele tem esse formato aqui, ó, meio estrelado que vocês estão vendo. E ele tem várias funções. Eu vou ler aqui primeiro as funções como eu achei na internet, né, citando, mas depois eu vou explicar para vocês o que é cada uma delas. Então, tipo assim, não se assuste assim com um termo não, porque você não tem que decorar. Você tem que entender só o que é que cada um faz. Então, vai bem tranquilo. Vamos lá, devagar. Sustentação e isolamento neuronal. Esses astrócitos, eles ficam segurando, imagina que é uma mão, né? Mas não é uma mão. Tem um galinho dele aqui segurando um capilar. Tem um galinho dele aqui segurando um neurônio. Tem outro galinho dele aqui segurando outra coisa. Então, ele vai meio que ajudar o neurônio a ficar ali fixado, entendeu? Dar uma sustentação a esse tecido. A reparação tecidual, ele não vai lá, tipo, e conserta o neurônio, não. Porque a gente sabe que quanto mais específica uma célula, mais difícil é dela se regenerar, né? Mas esse específico, esse astrócito, ele pode reparar algum pedaço do neurônio, dependendo de qual pedaço for, ficando no lugar daquele pedaço que falta, entendeu? Então, tipo, teve um pedacinho ali do neurônio que foi de base, ele vai lá e ocupa esse lugar. E aí meio que fica, tipo, fazendo parte do neurônio, entendeu? Então, é assim que ele trabalha na parte da reparação tecidual. Controle da composição iônica e molecular. Esse astrócito, eu falei que ele fica ligado lá no capilar, segura no capilar e segura aqui no neurônio. Ele vai fazer o seguinte, ele tá segurando aqui no capilar, onde passa sangue, né? E aí ele vai ver algumas coisas assim, fazer, isso aqui é legal pra ir pro meu amigo neurônio. Aí ele tá segurando aqui no capilar, ele vai pegar alguns íons, né? Alguns íons, algumas moléculas, e aí vai nutrindo o neurônio, vai mandando essas partículas ali para o neurônio. Então, é assim que ele trabalha nessa parte da composição iônica molecular do neurônio. A barreira hematoencefálica é o seguinte, galera. Assim, eu falei que ele segura no capilar, ele pega do capilar esses íons, né? E manda lá pro neurônio. Então, ele ajuda a nutrir. Mas, tipo assim, tudo tá passando por ele, entendeu? Então, se ele vê uma parada pegar assim, isso aqui não, isso aqui vai ser tóxico pro meu amigo neurônio. Não vai passar por mim, não, entendeu? Então, ele meio que funciona também como essa barreira. Ele pega aqui e faz, não, isso aqui não vai pra lá, não. Aí devolve lá para o capilar, entendeu? Então, ele também trabalha nessa parte da barreira. Aqui tem algumas fotos reais, né, no caso. Então, se aparecer uma foto, uma prova de vocês, você já se liga aqui, ó, isso aqui é um astrócito. Parece uma estrelinha.
Vamos lá, show. Astrócito a gente entendeu. Vamos agora pro oligodendrócito, que eu particularmente acho um nome muito chique. Oligodendrócito. Eu acho que é um nome chique. É um nome chique. Não tem pra onde. E a função do oligodendrócito, que é essa célula da glia que vocês estão vendo aqui, ó, é produzir aquelas bainhas de mielina que a gente viu anteriormente. Então, ela vai tá ali, né? Pegou um axônio de um neurônio aqui, pegou outro axônio de outro neurônio aqui, um com um pé, o outro com outro pé. Não são pés nem braços, mas pensa assim que é mais tranquilo vocês entenderem. E aí vai e forma várias bainhas de mielina. Então, a função dele é formar bainha de mielina. Essa é a função do oligodendrócito. É chique, como eu tava falando. Então tem aqui embaixo, produzir bainhas de mielina e presentes no sistema nervoso central. Elas ficam no sistema nervoso central. Essas que eu vou falar agora são todas do sistema nervoso central. Depois eu vou falar do sistema nervoso periférico. Outra coisa que eu coloquei aqui é... Por que essa bainha de mielina é importante? Né? A gente falou que ela acelera o impulso nervoso, mas por que acelera o impulso nervoso? É porque o impulso nervoso aqui nos neurônios que tem bainha de mielina, ele funciona de maneira saltatória. Então, ele é propagado mais rápido. Ele não passa aqui direto assim. Ele vai saltando entre esses espaços aqui, ó, que não está preenchido com a bainha de mielina. Então, acontece de maneira saltatória. E essa região aqui, ó, é chamada de nó de Ranvier. Então, ele pula de um nó de Ranvier para outro nó de Ranvier, entendeu? Então, é assim que acontece essa propagação de impulso de maneira saltatória. Passando do oligodendrócito, agora vamos para microglia. A microglia é fácil de você identificar ela aqui, ó, porque ela tem esse formato meio achatadinho. Você lembra do astrócito? Ele era todo, parecia uma estrelinha. Esse ele é mais achatadinho assim, ó, parece uma uva passa meio achatadinha. Então, essa microglia, ela tem uma função importantíssima. Na verdade, é mais de uma função, mas eu coloquei aqui essas imagens aqui para vocês associarem. Limpeza, né? E um viking aqui, soldado viking e tal. Doido para arrumar uma treta aqui. Pronto. Eles têm a função de fagocitar fragmentos celulares e combater outros micro-organismos que estejam ali para causar qualquer tipo de ameaça aos nossos amigos neurônios. Então, tipo assim, se aparece um micro-organismo lá que tá lá de bobeira, ele vai lá e fagocita ele, vai lá e treta lá, mata esse bicho aí e detona em pequenos pedaços. Se tem um resto celular lá, célula que morreu, aí ele vai lá e faz a limpeza também, entendeu? Então por isso eu botei essas duas imagens aqui pra vocês associarem bem. Ele vai ter duas funções principais ali, né? Fagocitar esses restos celulares ali, né? Que tá ali. E também combater invasores. Então, ele vai ter essa função de proteção. Se falar microglia, proteção. Beleza? Vamos para a próxima. Células ependimárias. E lembrando, galera, todas essas que eu tô falando até agora, células de glia, são as células do sistema nervoso central. Se falar central, é essas que eu tô falando. Células ependimárias. São essas células que elas têm um formato meio quadradinho, assim, ó. E elas têm vários cíliozinhos em cima delas. Então, a função dela vai ser ajudar na circulação do líquido encefálico aqui, né? Cefalorraquidiano, que fala. Tem vários nomes. Líquor, líquido encefalorraquidiano e líquido cerebroespinal. Tem esses nomes. Mas assim, esse líquor vai ter uma aula sobre ele, mas só adiantando, ele tem a função de nutrir, né? Uma das funções dele é nutrir, né? Todo encéfalo e ali também a medula espinal. Então, é muito importante que ele circule bem, né? E essas células ependimárias, elas estão ali justamente para isso, para ajudar na circulação desse líquor. Ó, nessa imagem aqui, vocês vão ver ela aqui, ó, no cantinho, tá vendo? Elas formam uma paredezinha com esses cílios tudo para cima, aqui, ó.
Tudo assim, ó. Então, esses cíliozinhos, eles vão ficar mexendo, assim, esses cílios. Ó, imagina eles mexendo aqui, assim, ó. Pronto. E aí vão ajudar na circulação desse líquor por toda a medula espinal, pelo encéfalo. Então, eles vão ajudar nessa circulação do líquor. E por que é importante a circulação do líquor? Além dessa questão de nutrição, né? Ele tem que ficar circulando e sendo reabsorvido e sendo, como é que é? Criado mais, entendeu? Então, ele tem que ficar circulando para ficar tranquilo, para tudo acontecer tranquilamente. Eu coloquei isso também aqui escrito, né? A questão dos cílios e a questão do líquor. Por que é tão importante que esse líquor ele tem essa fluidez normal? Porque quando ele fica preso e não consegue fluir tranquilamente, são gerados outros problemas. Para muitas vezes tem crianças, né, que sofrem de hidrocefalia, que seria um aumento do crânio por conta desse líquido que fica acumulado lá dentro e ele não consegue circular e aí vai aumentando, aumentando e começa a fazer pressão no encéfalo. Então, isso aqui é uma condição, né, que é causada pela má circulação do líquor, né? Ela é gerada por essa questão de má circulação. Então, tem vários problemas que pode ser causado pela má circulação desse líquor. Por isso existem também essas células da glia que ajudam nessa circulação desse líquor. A gente vai falar um pouquinho mais disso na aula que tem de meninges e líquor. Mas essa parte aqui já é bom vocês saberem, né? Para saber associar essas patologias. E a gente terminou o sistema nervoso central. Agora vamos para o periférico, beleza? Ânimo, falta só 2. Calma, vai dar certo. Sistema nervoso periférico. A gente vai ter as células de Schwann e vai ter também as células satélite. Eu botei aqui embaixo. Dá um zoomzinho aqui. Pronto, show. Vamos lá. Já estraguei a surpresa ali embaixo, né? Primeiro, as células de Schwann. Célula de Schwann é muito simples. Ela vai fazer a mesma função que o oligodendrócito. Ela vai produzir bainhas de mielina. Então, célula de Schwann e oligodendrócito vão produzir bainhas de mielina. A diferença entre os dois é que célula de Schwann vai ser no sistema nervoso periférico e o oligodendrócito vai ser no sistema nervoso central. Então, eu coloquei aqui para vocês associarem também essa imagem aqui, ó. Que seria esse eletricista aqui e esse outro eletricista. Imagina que isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui parece aquela elétrica que tem lá no shopping center. Tem lá no shopping, aí vai ter lá os fios, os cabos. Você não vai ver uns fios assim todo enremendado, um negócio tal assim. Você não vai ver assim. Você vai ver assim, ó. Lá no shopping, né? Na verdade, você nem vai ver, que é escondido esses fios. Você nem vai ver esses fios. Pronto. Mas tem aqui. O cara que ajeita esse aqui no centro da cidade, normalmente os shoppings estão no centro da cidade. O cara que vai ajeitar é um carinha específico. O cara que eles chamam pra ajeitar tipo numa casa, num apartamento, que fica mais numa periferia da cidade, não é no centro ali, não é dentro do shopping, ou num poste, ou ao redor, é outro cara, entendeu? Então é basicamente isso. O oligodendrócito vai em um canto e a célula de Schwann vai em outro canto. Elas fazem a mesma coisa. Elas vão lá, encapar uns fios, ajeitar umas fiação, um negócio assim, tal. Mas eles vão em cantos diferentes. Então, se fosse essa analogia aqui, quem é que ia nessa parte central aqui? Quem é que ia ajeitar ali no shopping? É o oligodendrócito, é o chique, eu falei. Chique, oligodendrócito. Quem é que vai ali na periferia, numa casa, sei lá, num apartamento, num canto ali mais ao redor desse shopping, ou num canto mais afastado? Seria o nosso mano eletricista Schwann. Então, oligodendrócito vai pro centro, Schwann vai nas periferias ali, ajeita tal, faz umas gambiarrinhas, entendeu? Então, tem essa diferença entre os dois. Acho que assim fica mais fácil de vocês associar. Centro, oligodendrócito, periferia, Schwann. Show? Beleza, vamos para a última célula da glia,
que são as células satélite. A característica da célula satélite, ela é muito fácil de você identificar. Você olhou aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um corpo celular. Isso aqui seria o axônio aqui, ó, saindo dele, né? No caso, você tá vendo que tem um que sai e ele se bifurca em dois. Então, especificamente, isso aqui seria qual tipo de célula? Seria um pseudo-unipolar, né? Tá vendo aqui o corpo celular, sai um e se bifurca em dois. Pseudo-unipolar. Você tá vendo aqui que tem várias células que estão pregadas aqui, ó, no corpo celular, ó. Estão tipo cobrindo ali em cima, grudadinho aqui, ó. Essas aqui são as chamadas células satélites. Elas ficam em cima aqui do corpo celular. Como se fosse parecendo um satélite mesmo isso aqui. E aqui embaixo, ó, no axônio, você tá vendo a célula que a gente viu agora há pouco, que são as células de Schwann, ó. Tá vendo que vão lá formar a bainha de melina. Elas formam a bainha de melina um pouquinho diferente do oligodendrócito, mas a função dela é a mesma, é formar a bainha de melina. Então aqui tem as células de Schwann, ó, formando a bainha de melina. Aqui tem a célula de Schwann formando a bainha de melina. E aqui em cima a gente tem essas células satélites grudadas aqui no corpo celular. Então, aqui a gente consegue identificar bem fácil. E qual seria a função dessa célula grudada aqui no corpo celular? Eu coloquei aqui. Fornece um suporte estrutural, né? Ajuda ali na estrutura. E também ela permite a interação com o meio, né? Ali do corpo do neurônio com o resto, entendeu? Então, essa seria a função dessa célula satélite. Show? Ó, aqui tem uma imagem histológica dessa célula, né? Eles pegaram, tal, na lâmina, deram um zoom gigantesco e aí conseguiram tirar essa foto. Aqui, ó, você tá vendo? Isso aqui seria um corpo do neurônio e tá aqui as células de Schwann grudadona nesse corpo celular. Bom, é isso. O assunto é isso. Vamos fazer agora uma revisão zona aqui pra gente rever isso tudo. Aquela imagem que a gente viu no comecinho tem todas essas células, ó. Então vamos achar cada uma delas aqui, ó. Aqui tá o neurônio, vocês estão vendo o neurônio e tal, bonitão. E as bainhas de melina aqui. Quem seria esse carinha que tá fazendo essas bainhas de melina? Seria o oligodendrócito, né? Tá fazendo aqui essas bainhas de melina. Essa parte aqui, ó, tá ligada ao capilar, ó, isso aqui é um capilar. E tá ligada também ao neurônio, promovendo aquela questão de estrutura, né? Mantendo assim. E também essa questão da barreira e da regulação iônica. Então, a gente sabe que esse aqui seria um astrócito. A gente sabe porque ele tá fazendo essa função. A gente tá vendo uma menorzinha ali atrás, ó, que é meio achatadinha. E que por isso a gente identifica, né, que seria a microglia, né? Que tem qual função? A microglia teria aquela função de defesa e limpeza que a gente falou, né? Ela vai proteger esses neurônios dos invasores e vai fagocitar restos celulares que estiverem por ali. Então, essas aqui seriam no sistema nervoso central. Tem também ali na lateral, ó, aquela célula que a gente falou que era a célula epinimária, com aqueles cíliozinhos que vão ajudar a circular o líquor por todo esse meio. Então, a gente tem aqui as células do sistema nervoso central. Agora, no periférico, é mais simples, né? A gente tem só duas, que seriam as satélites, que são essas aqui, ó, que estão grudadas no corpo celular, e as células de Schwann, que vão fazer as bainhas de melina no sistema nervoso periférico. Então, é isso o assunto. Obrigadão a todo mundo que assistiu até aqui. Espero muito ter ajudado vocês. E vão ter outros vídeos sobre o assunto sistema nervoso, né? Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa e até a próxima.